No vídeo passado, nós começamos a tratar do assunto do porquê que Deus escolheu Maria. E agora nós queremos retomar este assunto falando que Deus quer servir-se de Maria para a santificação das almas. Então, vamos ver o que Nossa Senhora tem a ver com a nossa santificação. Então, você pode pegar comigo aqui no número 27 do seu tratado, aqui no primeiro capítulo, a seguinte parte, A gente vai começar agora o capítulo 27. Pois que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que nosso Senhor continua a ser no céu tão filho de Maria como foi na terra. Por conseguinte, ele conserva a submissão e a obediência do mais perfeito dos filhos para com a melhor das mães. Cuidemos, porém, de não atribuir a essa dependência o menor abaixamento ou imperfeição em Jesus Cristo. Maria está infinitamente abaixo de seu Filho, que é Deus. E, portanto, não lhe dá ordens como uma mãe terrestre as dá a seu filho. Maria, porque está toda transformada em Deus pela graça e pela glória que em Deus transforma todos os santos, não pede, não quer, não faz a menor coisa contrária à eterna e imutável vontade de Deus. Quando se lê, portanto, nos escritos de São Boaventura, São Bernardino, São Bernardo e etc., que no céu e na terra tudo, o próprio Deus está submisso à Virgem Santíssima, deve-se entender que a autoridade que Deus espontaneamente lhe conferiu é tão grande que ela parece ter o mesmo poder que Deus e que suas preces são tão eficazes que se podem tomar como ordens junto à sua majestade e que ele não resiste nunca às suas súplicas de sua mãe, porque ela é sempre humilde e conformada à vontade divina. Se Moisés, pela força de sua oração, conseguiu sustar a cólera de Deus contra os israelitas, de tal modo que o Altíssimo e infinitamente misericordioso Senhor lhe disse que o deixasse encolorizar-se e punir aquele povo rebelde, que devemos pensar como muito mais razão da prece da humilde Maria, a digna Mãe de Deus, que tem mais poder junto da glória, da majestade divina, que as preces e as intercessões de todos os anjos e santos do céu e da terra. Então, veja, a gente pode falar, que Nossa Senhora, a gente pode ver isso daí em alguns lugares, a gente pode falar isso também, que Nossa Senhora tem um certo domínio, um certo poder de tudo pedir. A gente fala que Nossa Senhora é intercessora por um intercessor. E de fato ela é. É a medianeira do medianeiro, Só que tem que se entender um pouco como que funciona isso, porque senão vem pessoas com alguns argumentos e vão tentar tirar isso da nossa cabeça, vão tentar fazer a gente pensar de forma ao contrário. Então, o que aqui ele está querendo dizer? Não, Maria não tem a mesma glória que Deus. Maria não tem a mesma glória que Jesus. Mas ela, em vista de todos os anjos, de todos os santos, é a que mais tem glória. E em todos os santos, eles são configurados à vontade de Deus. Eles só querem o que Deus quer. Quando você se torna um santo, o seu único sonho é a vontade de Deus se realizando. Então não tem o que você queira mais. Aliás, um santo de sétima morada que está na terra ainda, uma pessoa justa, digamos assim, que está na terra ainda, que está em sétima morada, ela já não quer mais os seus sonhos, ela quer os sonhos de Deus. Quando a pessoa entra para o céu, é a mesma coisa, ela se configura na vontade de Deus. O seu sonho é realizar o sonho dele. A mesma coisa acontece com Nossa Senhora, só que com ela de uma forma muito mais perfeita.
Nossa Senhora, ela quer transformar o sonho de Deus em realidade. E os sonhos dela são todos os sonhos de Deus. E assim ela vai fazer as suas intercessões. Quando a gente pede alguma graça, e essa graça é Nossa Senhora, né? Quando a gente pede para ela alguma coisa e ela nos concede, é porque isso daí já está no sonho de Deus há muito tempo. Nossa Senhora não vai pegar o seu sonho, né? E vai levar o seu sonho para Deus se não for o sonho de Deus. Entendeu? É muito interessante a gente pensar que Deus nos ama tanto que Ele sonha com seus sonhos antes de você pedi-los. Né? Isso é uma coisa muito interessante, muito legal de se perceber. Ele pede, né? Ele só quer ouvir o seu sonho, ele só quer escutar você falar. Né? Para quem assistiu o filme A Cabana, mostra a Santíssima Trindade de uma forma bem diferente, tudo bem. Né? Não vou entrar no contexto se está certo representar a Santíssima Trindade daquela forma, mas tem uma coisa muito interessante na fala lá do filme, que fala assim: nós gostamos de ouvir as palavras da sua vida através, né? A gente quer conhecer a sua vida através de você, mesmo a gente sabendo o que vai acontecer, o que vocês vão fazer, o que vocês vão falar, mas nós gostamos de ouvir, nós queremos ouvir. Então a mesma coisa com os pedidos, a mesma coisa com aquilo que nós precisamos, eles gostam, Deus, né, gosta de ouvir. A primeira pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus Filho, e a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Deus gosta demais de ouvir as nossas verdades. Ele quer ouvir isso, Ele quer que nós estejamos tão entregues a né, a Ele, tão entregues a Deus, que nós falamos com Ele. Ah, Jesus, eu quero falar com você hoje. Ah, Espírito Santo, olha, aconteceu tal coisa. Ai, Deus Pai, olha o que aconteceu comigo. Ele quer escutar isso, né? É o que ele precisa ouvir. Ele gosta de ouvir, né? E a mesma coisa, então, ele faz com Nossa Senhora. O sonho dele é ouvir Nossa Senhora, porque ela não tem vontade própria. Bem-aventurada és tu, Maria, porque obedeceu. A vontade de Nossa Senhora não é a vontade dela, a vontade de Nossa Senhora é a vontade de Deus. E quando nós pegamos aqui neste texto, nessa parte do texto, nós vamos vendo como que Deus vai relacionando isso, né? Como que acontece isso, né? Então, a graça de Deus aperfeiçoa tudo. Ele aumenta tudo. Então nós não devemos esquecer que Jesus, ele também é humano. Ele se encarnou, ele tomou para si essa condição. Né? A natureza humana de Jesus teve um princípio. Né? A natureza humana, não a pessoa. Tá? A pessoa é a pessoa divina. É Deus mesmo. Ele não é um fantoche, ele não é um avatar, ele não é uma fusão, tá? É uma pessoa da Santíssima Trindade que assumiu para si a natureza humana. Então Deus tem uma alma, né? Jesus, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o único que assumiu uma alma, um corpo, né? Então, todo esse elemento de alma, de corpo, ele assumiu, é parte dele agora, né? Desde quando ele assumiu isso para si, é de fato agora. E ele não vai mudar mais de ideia, né? Então, a pessoa humana de Jesus Cristo tem uma mãe. Só que nós nunca vamos falar, você é filho de quê? Nós sempre vamos falar, eu já falei isso aqui antes, a gente fala, você é filho de quem? Você é mãe de quem? Então, Nossa Senhora é mãe de Deus, porque Jesus é a pessoa, né? Nós não relacionamos ao que ele é, mas quem ele é. Ele é uma pessoa, então ele é Deus. Então, Nossa Senhora, ela é mãe de Jesus. E a glória que Jesus tem, enquanto a sua parte humana, que a parte divina é infinitamente maior. Ele continua na submissão a Nossa Senhora. Isso é interessante de pensar, né?
Então a sua natureza humana continua submissa a Nossa Senhora de uma forma muito mais perfeita, e a própria Nossa Senhora agora, que é submissa à divindade de Jesus, ela dá ordens, né, digamos assim, à natureza humana, mas estando debaixo das ordens da natureza divina. Então ela pede aquilo que o próprio Deus quer, né? E é isso que o santo vem nos trazer, é isso que ele vem nos representar. Continuando aqui no número 28. No céu, Maria dá ordens aos anjos e aos bem-aventurados, para recompensar sua profunda humildade. Deus lhe deu o poder e a missão de povoar os santos, os tronos vazios, que os anjos apóstatas abandonaram e perderam por orgulho. E a vontade do Altíssimo, que exalta os humildes, é que o céu, a terra e o inferno se curvem de bom ou mau grado às ordens da humilde Maria, pois ele a fez soberana dos céus e da terra, general de seus exércitos, tesoureira de suas riquezas, dispensadora de suas graças, artífice de suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, mediadora para os homens, exterminadora dos inimigos de Deus e a fiel companheira de suas grandezas e de seus triunfos. Então, a autoridade de Maria, de fato, é sobre os bem-aventurados, os anjos, os santos, né? Ela tem uma autoridade sobre eles. Até mesmo os demônios são forçados a falar bem dela. Até os anjos, até os demônios são forçados a falar bem dela, bem de Maria. Eles não podem tentar combatê-la, né? Eles não conseguem. Mas, enquanto a Deus, ela só realmente faz a vontade dele. É interessante vermos isso, porque Deus ele não vai ficar ali, né? Ele é Deus, ele é soberano, ele é humilde também. E é isso que é legal nós percebermos, né? Nossa Senhora tem este papel de santidade, de mostrar o caminho de Deus, mas ela tem esse poder também com os anjos e com os santos. Enquanto a Deus, ela é totalmente obediente. E quanto aos anjos, ela é quem manda, mas seguindo a obediência do próprio Deus. Por meio de Maria, Deus Pai quer que aumente o número de seus filhos até a consumação dos séculos. E diz-lhe estas palavras: habita em Jacó, isto é, faça tua morada e residência em meus filhos e predestinados, figurados por Jacó e não nos filhos do demônio e nos réprobos que Esaú figura. Assim como na geração natural e corporal há um pai e uma mãe, há na geração sobrenatural um pai que é Deus e uma mãe, Maria Santíssima. Todos os verdadeiros filhos de Deus e os predestinados têm Deus por pai e mãe e Maria por mãe. Quem não tem Maria por mãe não tem Deus por pai. Por isso, os réprobos, os hereges, os cismáticos e etc., que odeiam ou olham com desprezo ou indiferença à Santíssima Virgem, não têm Deus por pai, ainda que disso se gloriem, pois não têm Maria por mãe. Se eles a tivessem por mãe, haviam de amá-la e de honrá-la. Como um bom e verdadeiro filho, ama e honra naturalmente sua mãe, que lhe deu a vida. O sinal mais infalível e indubitável para distinguir um herege de um cismático, um réprobo, de um predestinado, é que o herege e o réprobo ostentam desprezo e indiferença pela Santíssima Virgem Maria, e buscam por suas palavras, exemplos, abertamente ou às escondidas, às vezes sob belos pretextos, diminuir e amesquinhar o culto e o amor a Maria. Ah, não foi neste que Deus Pai disse:
a Maria que fizesse sua morada, pois são filhos de Esaú. O desejo de Deus, Filho, é formar-se e por amor e por assim dizer, encarnar-se todos os dias por meio de sua mãe. Em seus membros ele lhe diz: possui tua herança em Israel, como se disse: Deus meu Pai deu-me por herança todas as nações da terra, todos os homens bons e maus, predestinados e réprobos. Eu os conduzirei, uns com a vara de ouro, outros com a vara de ferro. Serei o pai e advogado de uns, o justo vingador para outros, o juiz de todos. Mas vós, minha querida mãe, só tereis por herança e possessão os predestinados, figurados por Israel. Como sua boa mãe, vós lhes dareis a vida, os nutrireis, educareis, e como sua soberana, os conduzireis, governais e defendereis. Então, Nossa Senhora, nós temos este exemplo aqui que o próprio Senhor nos conduz, nos mostra, é que ela só vai ganhar os que são perfeitos, os que têm por mãe, os que são chamados à perfeição, os que são chamados à santidade. Então, Nossa Senhora, ela está aqui para nos ajudar a ser santos, a ser de Deus, e esse é o propósito para ela. Daqui a pouco, no próximo vídeo, nós vamos estar concluindo essa primeira parte, né, dos artigos. Vamos concluir o primeiro artigo, que tem este lado, essa missão de mostrar a santidade. Como Nossa Senhora vai nos ajudar a ser santos? E é isso que nós vamos estar vendo nos próximos vídeos, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe e tchau, tchau.